fizeram uma pergunta essa semana: pastor, no último culto o senhor disse que não é bem assim, a mulher não tem que se submeter ao marido, e nem o marido amar a sua esposa. Quem estava aqui no último culto? Eu disse isso? Mas vamos ver o que eu disse? Efésios capítulo 5, verso 24. Efésios 5, 24. Pode projetar, por gentileza? Efésios 5, 24 diz o seguinte: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Quem é a igreja? Nós estamos sujeitos a quem? Ao Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo está usando o exemplo da igreja com Cristo. Qual é a nossa submissão a Cristo? Total. Fala comigo, total. Se Cristo é o centro da sua vida, filho, sua submissão é total a Ele. E aí o apóstolo Paulo pega então esse exemplo da igreja ser submissa a Cristo de forma total, e fala assim para as esposas, para as mulheres da vida da igreja: sejam também de igual modo sujeitas aos vossos maridos, como a Cristo. Veja, preste atenção, parece que o negócio aqui aumentou, não diminuiu o nível, aumentou o nível, porque o mundo pode dizer, você tem que se submeter ao seu marido, mas a Bíblia diz, faça isso como a igreja faz com Cristo. Aí o nível aumenta. O problema é que quando nós tiramos Cristo do centro das nossas vidas, nós queremos apenas imitar o que o mundo diz, mas quando Cristo é colocado no lugar certo, as prioridades são bem claras para nós. Então, a outra fala do texto aqui é: maridos, amai as vossas esposas. Para por aí? Não, o mundo pode dizer, ama a sua esposa, mas a Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Aí se você tem dúvida, ele continua, se entregando por ela, morrendo e se entregando por ela. Qual que é a parte mais difícil? As mulheres vão dizer, ser submissa, mas eu te garanto que a parte mais difícil é a do marido, porque o marido tem que aprender a morrer pela sua casa, a morrer pela sua esposa, a morrer por causa do amor de Cristo. Da mesma maneira que Cristo amou, você ama a sua esposa. Veja, o meu alvo ao dizer aquilo domingo passado é que Cristo tem que ser colocado no centro. E essa palavra de hoje também eu vou estar falando sobre isso. Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa pregação, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da nossa comunhão. Nós nos reunimos na célula por causa de Cristo, nós somos família aqui de Cristo, nós vivemos por causa de Cristo, e se vivemos, vivemos por Ele, se morremos, morremos nele, tudo é por causa dele. E a própria Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, nada sem Ele foi feito, ou seja, Ele é o centro de tudo, Ele é o que une todas as coisas. Então, o meu alvo nesses dias é que Cristo seja elevado, colocado no lugar de destaque no nosso meio. E se você então tem alguma pergunta, faça suas perguntas, mande uma mensagem para mim, eu vou ter a grande alegria e honra de estar respondendo aqui nos nossos cultos, amém? Glória a Deus. Vamos orar pela palavra? Aleluia. Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia. Ô Senhor, que a Tua presença inunde esse lugar. Senhor Jesus, que o Senhor seja o centro, que nós venhamos a ser como o pastor Alex falou, como crianças agora na Tua presença, que a gente venha receber da Tua vida nesse lugar, que o Senhor seja o centro das nossas vidas nessa manhã, seja colocado no lugar de destaque no nosso coração, em nome de Jesus, aleluia. Sabe, no culto passado eu comecei a pregar e falei que ia encerrar nesse culto. Então, se você não veio ao culto passado, ou não ouviu a mensagem, eu quero te desafiar a abrir lá o YouTube, no nosso canal, está a palavra do domingo passado, ouça ela. Hoje então, eu quero continuar dizendo a respeito de uma pergunta que Davi fez. O rei Davi, ele fez uma pergunta um dia, assim que ele assumiu o trono: Senhor, como que eu posso ter a arca de volta? E a Bíblia diz que ele tentou trazer a arca de volta para Jerusalém, mas ele não conseguiu. Aconteceu um problema, nós vamos falar desse problema daqui a pouco.
E quando aconteceu esse problema, ele disse algo, que está lá em 2 Samuel capítulo 6, verso 9. 2 Samuel 6, 9. Deveria ser a pergunta de todos nós aqui nessa manhã. Essa tem que ser a pergunta nossa diária, constante. Olha o que diz o texto: temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Você pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado: como virá a mim a arca do Senhor? Sabe, essa é uma pergunta chave para a sua vida, porque se a arca vem até você, e ela já veio, se você entende as implicações do que é a arca, do que é a obra de Deus, do que é a vida de Cristo, do que é a presença de Cristo na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então hoje eu quero compartilhar com você sobre esse assunto: como virá a nós a arca do Senhor. Antes eu tenho que te lembrar um pouco do que eu falei no culto passado, te lembrar o que representa a arca. A Bíblia, ela usa símbolos, ela usa alegorias, ela usa ilustrações para nos ensinar verdades espirituais. Quando Deus deu então a arca, que é esse móvel, Ele falou para Moisés construí-lo, é porque a arca representava três coisas. Fala comigo, três coisas. A arca representava Cristo, ela representava também a obra de Cristo, e ela representava também a presença de Cristo. Tudo é Cristo, não sei se vocês estão percebendo. Por isso que Cristo tem que ser colocado no lugar de destaque. A arca, inclusive, era colocada no centro do tabernáculo, o lugar de mais destaque, o lugar mais santo, porque Cristo tem que ser o lugar, tem que estar no lugar do seu coração de maior destaque, de maior santidade dentro do seu coração, ou seja, separado de todas as outras coisas. Ele é a prioridade máxima. Mas, pastor, por que o senhor está dizendo que a arca representa Cristo? Porque a arca era feita de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira incorruptível, ela não apodrece. Você sabia disso? Madeira na Bíblia aponta para o homem, é um símbolo do homem. Mas Cristo, sendo madeira, Ele é uma madeira incorruptível. Ele não apodrece, Ele não se estraga. Você vai ver que nele não haviam falhas nenhuma, no seu caráter não havia falhas. Ele obedeceu toda a lei, nele não havia pecado, ele era incorruptível. Isso é glorioso, porque o Senhor usa desses materiais para nos mostrar Cristo. Mas não tinha só madeira também, ela era coberta com ouro. Ouro fala da natureza divina. Hoje nós recebemos a natureza divina. Vocês que nasceram de novo, vocês têm a natureza de Cristo. Nós temos a natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus hoje. Isso é maravilhoso. Jesus então é esse 100% homem, 100% Deus. Madeira de acácia e ouro puríssimo, né? Isso aponta para a natureza humana e a natureza divina. Jesus é o Deus eterno, encarnado aqui na terra, que se fez carne e sangue. Olha só, a arca então aponta para Cristo, mas não só Cristo, ela aponta para o trabalho de Cristo, a obra de Cristo. Por que a obra de Cristo? Porque se você for lembrar, aqueles mais estudiosos aqui da Bíblia, vão lembrar que dentro da arca tem três coisas. Fala comigo, três coisas. Quais são essas coisas, pastor? A primeira delas é a pedra, as tábuas da lei. As tábuas da lei foram colocadas dentro da arca. Para quê? Representar a rejeição do povo, ou o pecado do povo, ao altíssimo padrão moral de santidade de Deus. Então a arca tem as pedras dentro dela, mas não só as pedras, tem também o maná. O maná é a comida que Deus dá. O povo no deserto, eles andavam e diariamente, todos os dias, de manhãzinha, caía comida do céu para eles. Isso é maravilhoso, porque, pensa comigo, deserto tem comida? Não, não tem comida. Lá não tem plantação, lá não tem criação de gado, mas Deus cuida do seu povo nos mínimos detalhes. E de manhãzinha caía o maná do céu, e eles comiam, e eles saboreavam aquela comida. O problema é que alguns passaram a reclamar: agora é só maná, 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 maná. E eles rejeitaram o maná. Jesus certa vez disse: eu sou o pão que desceu do céu.
Quando eles falaram isso, eles rejeitaram a quem? O próprio Cristo. O próprio Cristo. No deserto, eles rejeitaram o alimento que Deus dá. Isso foi um pecado. Eles rejeitaram a lei lá no Monte Sinai. Foi um pecado. Eles rejeitaram então a comida que Deus dá, o alimento que Deus nos dá. Isso foi um pecado. Mas eles não rejeitaram só essas duas coisas. Tinha uma terceira coisa ainda dentro da arca. Era a vara de Arão. A Bíblia diz que chegou um dia que o povo se rebelou. Esse negócio que Deus só fala através de Arão, não, nós também podemos ser esses que Deus fala através de nós. E eles rejeitaram então a liderança de Arão e Moisés, e falaram contra eles, e a Bíblia diz que o Senhor chegou para consumir todo mundo, por causa disso, por causa desse pecado. Moisés por sua vez intercedeu, e Moisés disse: Senhor, não mata o povo, não faz isso. Intercedeu pelo povo, porque o papel nosso como sacerdote é interceder, não é trazer fogo, não é trazer juízo. E aí então, o Senhor falou para Moisés: tá bom, pede para todos os príncipes de Israel, que eram 12 tribos, virem com suas varas, seus cajados, e colocar diante da arca, aquela que florescer, der frutos, esse é a minha escolha. Vieram então 12 varas secas, diante da presença da arca. E aqui eu quero abrir um parêntese, irmãos. Nós estamos falando da arca. A arca é quem? Cristo. Cristo. Quando você é colocado na presença de Cristo, e você foi escolhido por Deus, agora eu preciso te dizer também, você já foi escolhido por Deus. Quando você é colocado diante da presença da arca, a sua vara, a sua vida, a sua autoridade, ela vai florescer, crescer e dar frutos. A Bíblia diz então que a vara de Arão, ela floresceu, uma vara seca, floresceu, cresceu, as flores cresceram, e ainda por cima deram frutos, de um dia para o outro, na presença da arca. Porque a presença da arca na sua vida, na minha vida, produz aceleração. A Bíblia diz: mas o povo pecou rejeitando a autoridade que Deus estabelece. Veja, dentro da arca estava o pecado do povo, a rejeição à lei de Deus, a rejeição ao alimento que Deus dá, e a rejeição à autoridade que Deus estabelece. Dentro da arca então estava todo o pecado. Mas Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele se fez pecado, porque no seu próprio corpo, sem pecado, ele levou o meu pecado, o seu pecado. Por isso a arca está levando o pecado do povo, porque ali é um símbolo da obra do Senhor Jesus. A obra dele é que ele na cruz do Calvário levou toda a nossa condenação, a nossa culpa, a nossa maldição. Lá na cruz ele levou todas as coisas. Para quê? Para que hoje você tivesse acesso à presença de Deus. Aleluia. E aí então, a terceira característica da arca é a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela só pode ser liberada se houver uma coisa sobre a arca, que é o propiciatório. Esse nome, talvez difícil para você entender, nada mais é do que a tampa da arca. Fala comigo, a tampa. Então a arca é esse caixote, que tem uma tampa. Só que a tampa, ela não tem madeira nela, ela é de puríssimo ouro batido. Uma peça só de ouro batida, até se formar uma tampa com querubins em cima dela. A Bíblia diz então, que uma vez por ano, quantas vezes? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote, ele sacrificava um animal, e trazia o sangue, no dia de Yom Kippur, ou o dia do perdão nacional, ele trazia o sangue, e aplicava em cima da tampa da arca, chamado propiciatório. Essa palavra propiciatório, para você entendê-la melhor, nós usamos uma palavra em português chamada seja propício a mim. O que é uma pessoa ser propícia a você?
é uma pessoa ser favorável, graciosa com você. Você não merece, mas ela é favorável a você. Ela é propícia a você, ela te ajuda, ela te dá algo que você não merece, por isso ela é propícia a você, ela é favorável a você. Da mesma maneira, quando esse sumo sacerdote chegava diante da arca, aplicava o sangue lá em cima, nessa tampa da arca, ele estava, na verdade, dizendo o quê? Que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, derramaria o seu sangue sobre os nossos pecados, e nos redimiria para sempre, de uma vez por todas. Ele seria propício a nós, a graça dele iria nos alcançar, através do seu perdão, por causa do seu sangue. Quando o sumo sacerdote fazia isso, havia perdão durante 1 ano, e bênçãos sobre aquela nação, Israel. Quando Jesus fez isso na cruz do Calvário, o perdão não foi de 1 ano, porque não era um sangue de animais, mas era o sangue do próprio Filho de Deus, que estava ali na cruz do Calvário sendo derramado. E esse sangue alcançou para nós coisas muito superiores, como diz Hebreus, muito superiores ao que o sangue de animais e bodes poderiam fazer. Ele alcançou para nós um perdão, uma remissão, uma reconciliação eterna. Se naquele contexto o sangue de animais produzia perdão de 1 ano, e liberava a voz de Deus, porque naquele momento a Bíblia diz que Deus falava por entre os querubins sobre o sangue. Aonde tinha o sangue, Deus falava e a presença de Deus vinha. Se para eles acontecia isso com o sangue de animais, o que dizer para nós hoje, com o sangue do próprio Filho Jesus Cristo sobre as nossas vidas? Por isso constantemente você pode ouvir a voz de Deus, constantemente você pode ser guiado pelo Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Senhor. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, amados, podemos ser guiados e ouvir a sua voz, e Ele pode nos conduzir hoje. Mas depois que o sangue era derramado, a Bíblia fala que a presença de Deus se manifestava ali naquela tenda. É isso que eu estou procurando nesses dias. Eu tenho desejo pela glória de Deus, pela presença do Senhor. Eu quero ver a presença do Senhor inundando esse prédio, inundando sua vida, contagiando você. Isso é o que arde no nosso coração, coração da liderança. Nós queremos ver a glória de Deus, mas a glória de Deus só pode se manifestar se houver o sangue, a revelação do sangue do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A revelação do sangue. Porque quando o sangue era derramado ali sobre a arca, a glória de Deus inundava aquele lugar, inundava o templo, a presença gloriosa de Deus. Por isso a arca é um símbolo do quê? É um símbolo de Cristo, um símbolo da obra de Cristo, e um símbolo da presença, da glória de Deus. Davi então, ele fez essa pergunta: como trarei a mim a arca do Senhor? Como trarei a mim a presença do Senhor? Como trarei a minha própria pessoa do Senhor Jesus Cristo? Em outras palavras, como trarei a mim a obra de Cristo? Essa é uma pergunta que você tem que fazer hoje. Como que Cristo pode ser o centro da sua casa hoje? Como que Cristo pode ser o centro desse púlpito, o centro da vida da igreja, o centro das suas decisões, o centro da sua vida hoje? É a mesma pergunta. Se você deixa o Senhor Jesus ser o centro da sua vida, isso quer dizer que Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Isso quer dizer também que a obra dele é suficiente para você. E se ela é suficiente para você, daqui a pouco você vai ver a presença dele se manifestando na sua vida. Então esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Vamos deixar Cristo ser o centro. A Bíblia diz então que Davi, depois de ter tido isso no seu coração, ele tentou trazer a arca para o centro de Israel. O centro de Israel é Jerusalém.
E o centro de Jerusalém é o Monte Moriá. Lá ele armou uma tenda para Deus, e para colocar a arca nesse lugar, no lugar mais central da nação, lá no centro das decisões da nação, lá no centro de toda tomada de decisão daquela nação. Davi preparou um lugar para que Deus estivesse como prioridade máxima daquela nação. A Bíblia diz então que ele foi até a casa de Abinadab. Fala Abinadab. Estou falando para você falar em Abinadab porque nós vamos falar dele daqui a pouco. A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab 20 anos. E aí Davi então foi até a casa de Abinadab trazer a arca do Senhor até Jerusalém. A Bíblia diz que eles construíram uma carroça e colocaram a arca na carroça, e Uzá e seu irmão subiram a carroça e foram conduzindo a carroça com a arca lá em cima. Mas chegando num local descampado, numa eira, a Bíblia diz que aquela carroça tropeçou. Os bois ali tropeçaram e a arca ia caindo. Uzá pôs sua mão e naquele instante morreu. A primeira tentativa de Davi foi uma tentativa que não deu certo. Houve morte, houve o sangue de um homem, uma vida foi ceifada. Mas se você colocar em contraste, se você colocar comparando, ele tentou novamente, e na segunda vez deu certo. No culto passado, eu expliquei para vocês o que significa usar força do homem. Todas as vezes que nós queremos ajudar Deus com a nossa mão, nós vamos cair. Todas as vezes que você quiser tomar uma decisão na sua vida sem Deus, você vai tropeçar. Todas as vezes que você depender da força do homem, você vai tropeçar e vai cair. Davi nesse dia caiu, mas ele caiu porque ele não entendeu o método que Deus usa. O método que Deus usa é muito importante. Sem o método que Deus usa, as coisas não vão acontecer da maneira que Deus determina. A Bíblia diz então que na segunda tentativa de Davi, haviam praticamente as mesmas condições. Na primeira tentativa havia louvor, festa e celebração. Na segunda também. Na primeira tentativa havia a arca. Na segunda também. Na primeira tentativa havia uma unidade no povo. Todo mundo decidiu levar a arca. Na segunda também havia unidade. Mas o que havia de diferente? Isso é o que define todas as coisas. A primeira coisa que é diferente é que na primeira tentativa, o método utilizado foi o método do mundo. Hoje, nos púlpitos, na vida da igreja, muitas vezes nos aconselhamentos, você vê o método do mundo querendo ser utilizado para aconselhar os irmãos, para falar na vida dos irmãos, para pregar. Mas o método do mundo pode ter algum sucesso temporário, uma hora vai cair. Mas o método de Cristo é diferente. A primeira coisa que nós vemos então, é que no método do mundo, a carroça e os bois puxavam a arca, porque os filisteus fizeram assim. Davi copiou isso. Mas no método da palavra, no método de Cristo, quem deveria carregar a arca nos seus ombros eram os sacerdotes. Por isso que a Bíblia hoje diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós vemos o rei Davi celebrando, cantando pela presença de Deus. Mas nós vemos agora na segunda tentativa os sacerdotes carregando a arca do Senhor. Por isso todos nós podemos trazer a presença de Deus aqui hoje, porque nós somos reis e sacerdotes. E a Bíblia diz que eles colocaram ela nos ombros. Se a arca representa Cristo, a obra de Cristo, a presença de Cristo, isso quer dizer o quê? Que nós temos que aprender a exaltar o Senhor. E nós temos que aprender a colocar o Senhor no lugar mais alto. E nós temos que aprender a exaltar Cristo, a obra de Cristo na cruz e a presença de Cristo nos cultos e nas células, porque nós somos sacerdotes. Essa é a primeira diferença. Sabe, eu quero que você imagine uma cena comigo. Haviam naquele dia 30.000 homens. 30.000 homens andando
e celebrando a presença de Cristo. A nação parou. Qual é o evento que nós temos no Brasil, ou até mesmo aqui, né? Aqui é o Super Bowl. Mas lá no Brasil, qual que é o evento que a nação para? Não é carnaval não, irmãos. Copa do Mundo. Vocês não são brasileiros, não? Estou pregando para o povo errado aqui. Copa do Mundo, todo mundo para, irmãos. As ruas param, as casas param, as famílias param, para ver o quê? O Brasil ser hexa. Mas ainda não chegou lá. Mas quando tem alguém ali que se destaca, nós fazemos o quê? Levantamos o nome dessa pessoa. Você viu como que quem? Neymar jogou, tanto que ele caiu. Nós levantamos o nome da pessoa. Se você está no estádio para torcer para o seu time, quando o seu time faz o gol, como é que você fica? Esses dias eu fui num jogo aqui, Vasco e Inter Miami, foi 4-1, foi easy. Quando o meu time fez gol, a torcida que estava lá, gritou, aplaudiu. Meu time é o Vasco, para quem não sabe. Desculpa aí os flamenguistas. Mas não vamos perder o foco da pregação não, que é Cristo. Vamos voltar para cá. Volta para cá. A gente está vendo tanto que a gente desvia rápido. A gente perde rápido as coisas. Vamos voltar para cá. O foco é Cristo. Olha aqui. Quando um time faz o gol, como é que você faz? Você exalta, você levanta, você vibra. Por isso que nos cultos tem que haver vibração, exaltação. Só que nós não estamos falando de time, nós estamos falando de Cristo. E esses 30 mil homens que eu contei para você mais cedo, eles estavam celebrando e exaltando a Cristo, e os sacerdotes estavam colocando Cristo no lugar mais alto, e aí eles iam caminhando. Você percebe então que existe um modo onde a presença de Deus é trazida. Existem condições necessárias para que a presença do Senhor se manifeste. Na segunda tentativa, a segunda diferença foi que havia sangue. Na primeira tentativa que Davi trouxe a arca e falhou, não havia sacrifício. Na segunda tentativa havia sacrifício. A Bíblia diz que na segunda tentativa, a cada 6 passos, aproximadamente 3 metros, 6 passos, cada 6 passos que eles andavam, eles paravam e sacrificavam 14 animais. A cada 6 passos. Essa arca estava agora na casa de Obed-edom. Daqui a pouco nós vamos falar dele. E da casa de Obed-edom até o centro de Jerusalém eram aproximadamente 25 quilômetros. Agora, a cada 6 passos em 25 quilômetros havia um sacrifício de 14 animais. E sangue era derramado. Você percebe que Davi agora ele aprendeu. Talvez ele não veio no culto passado. Talvez ele não veio no culto passado e perdeu a pregação. E perdeu um ensino muito importante. Por isso ele caiu. Mas agora, a Bíblia fala que a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Quantos meses? 3 meses. E Davi foi estudar a Bíblia. E lá ele entendeu que quem carrega não são os bois. Quem carrega são os sacerdotes. Lá ele entendeu também que a coisa mais importante para que a presença de Deus seja liberada é o sangue. Para que se carregue a presença de Cristo, o sangue tem que ser liberado. Alguns estudiosos dizem que demorou 6 meses. Quantos meses? Para que a arca chegasse a Jerusalém. Deu muito trabalho. Havia churrasco todo dia. Haviam sacrifícios, holocaustos todos os dias. 30 mil homens foram mobilizados para mostrar para a nação inteira quem era o mais importante. A arca era o mais importante. Por isso Cristo é o mais importante. Mais de 100 mil animais foram abatidos naquele dia, naquele processo. A cada 6 passos. Por que 6, pastor? 6 na Bíblia é o número do homem. Inclusive o número da besta é 666.
Por que que é meia, meia, meia? Porque é o homem ao centro, é o homem na maior expressão do homem, sem Deus. Por isso que Satanás vai se expressar nos últimos dias, através da besta, aonde a besta é o meia, 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 é o humanismo, o homem no centro, entrando em todas as áreas, é a satisfação e o prazer próprio do homem, é o homem no ego dele, no seu egoísmo. Por isso a Bíblia diz que o amor vai se esfriar de muitos nos últimos dias. Por quê? Porque o homem é o centro. Quando Cristo não é o centro, o amor se esfria. Mas quando Cristo é o centro, o amor amplia. Corações se aquecem. Há uma comunidade, uma comunhão. Há irmandade. Entende? Por que 6 passos? Se você for ler sobre a morte do Senhor Jesus, Ele morreu na hora sexta. Para cumprir a profecia, as escrituras, os símbolos, e tudo se encaixar perfeitamente, ele morre na hora sexta. Davi, por sua vez, sacrifica na hora sexta, ou no 6º passo. A cada 6 passos, o sangue é aplicado, para dizer o quê? Que na hora sexta, Cristo que morreu, seu sangue foi derramado, aberto então foi o caminho para a presença da glória de Deus na sua vida e na minha vida. Para encerrar, vocês estão com pressa? Não, porque o culto hoje é especial, tem batismo ainda. Para encerrar, mais uma comparação. A Bíblia fala que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, e ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Na casa de Abinadab, você não vê bênção, você não vê transformação, você não vê nenhum sinal de mudança, ou de um milagre, ou de algo extraordinário que tenha acontecido ali. Na igreja de Abinadab, tinha arca, mas não tinha manifestação. Tinha arca, mas não tinha transformação. Na igreja de Abinadab, eles eram familiares, aquela arca. Então, eu gosto de pensar. Pensa comigo aqui, imagine a casa ali de Abinadab agora. A Bíblia fala que ele tinha 2 filhos. E um dia, essa arca veio dos filisteus. E ela chegou numa região de Israel, aonde o povo dessa região, naquele povoado, tiveram a brilhante ideia de abrir a arca. Mais de 1000 pessoas morreram. E depois disso falaram o quê? Vamos colocar a arca na casa do Abinadab. E se fosse você o Abinadab? Depois de 1000 ter morrido. E o Abinadab provavelmente tem 2 crianças pequenas. Criança, você sabe como é que é. Criança não obedece desse tanto não. A Bíblia diz então que ele colocou a arca na sua casa. A família de Abinadab colocou a arca em casa. Provavelmente nos primeiros anos, aquela arca que era de ouro puríssimo, ela ficava ali no centro da casa deles, na sala, no lugar de maior destaque. Mas com o passar dos anos, a esposa quis comprar um sofá novo. Estou ilustrando, viu, irmãos? Vocês estão entendendo, né? Não está na Bíblia não, estou ilustrando, estou te levando a pensar. A esposa quis comprar um sofá novo, onde não cabia mais a arca, naquele ambiente, então ela teve que ser colocada no canto. E aí uma mesa de centro, que aí aquele canto também já não era suficiente, foi lançado mais para um local menos de destaque. Provavelmente no final dos 20 anos, essa arca já estava de qualquer jeito, em qualquer lugar ali daquela casa. E aquela família então se tornou muito familiarizada com aquela arca. Todos os dias ela estava ali. Isso aponta para os crentes que já estão familiarizados com a presença de Deus, com a presença de Cristo. Então, eles não priorizam, não acham importante, não decidem colocar como prioridade máxima e vêm ao culto, por exemplo, quando quer, não quando Cristo quer. Fazem o que quando quer, não quando Cristo determina. Por outro lado,
Nós vemos outra casa agora, a casa de Obed-Edom. E aqui, eu gosto de fazer comparações e contraste para você entender. As duas casas receberam a arca do Senhor. As duas casas tinham a arca. As duas casas então tinham a presença. Mas existe uma diferença entre as duas casas. Aí um detalhe: uma ficou 20 anos, não teve efeito. Outra ficou 3 meses e teve um efeito sobrenatural. A Bíblia diz que em 3 meses, Obed-Edom prosperou e enriqueceu. Existe um historiador judeu, que eu não lembro o nome dele, Josefo, que ele escreve a respeito dessa história. Ele diz que Obed-Edom e sua família prosperaram de forma extraordinária, ficaram riquíssimos em 3 meses. A Bíblia nos fala que Davi ficou sabendo disso, inclusive, e ele ficou sabendo que a casa de Obed-Edom havia prosperado, que ele quis trazer a arca para o centro de Israel, porque Davi não é bobo, ele também quer a presença de Deus, ele só não sabia como. Mas por que a casa de Obed-Edom prosperou? A vida de Obed-Edom foi transformada, e a vida de Abinadab, que era alguém que conhecia inclusive a Torá, o Antigo Testamento, não prosperou. Essa é uma boa pergunta. Eu tenho falado para vocês sobre o sangue. O sangue é a chave. A obra do Senhor Jesus, que é manifesta pelo sangue, é a chave. Obed-Edom, ele não era do povo judeu. A Bíblia fala que ele era geteu. Geteu é quem é de Gate. Gate, eu não sei se vocês lembram, lá tem uma pessoa famosa, alguém já até disse o nome, Golias. Obed-Edom era da mesma cidade de Golias, inimigo do povo de Israel. E Davi decide colocar a arca na casa dele depois que um homem morre. Por que Davi pensou assim? Já que se alguém morrer, que morra então esse filisteu. E pôs na arca dele, e pôs na casa dele. A Bíblia diz então que depois que ele pôs lá, a vida dele prosperou muito, e não foi uma prosperidade interna, paz, alegria, coisas que você não vê. As pessoas viam a prosperidade na vida dele, a transformação. Provavelmente ele tinha um jardim em casa, e o jardim era sempre seco, mas no dia que a arca chegou lá, o jardim floresceu, deu flores, com cores inimagináveis. Talvez ali havia um pomar e sempre não produzia nada. O dia que a arca chegou, o pomar floresceu, frutificou e virou um negócio extraordinário. As pessoas passavam e falavam: uau, está tudo seco aqui em Israel, mas na casa do Obed-Edom aqui, desse filisteu que é gentil, mas está aqui conosco, está prosperando. O que ele tem de diferente? A arca virou um testemunho público, visível para as pessoas. Sabe por que quer dizer isso? Que Cristo na sua vida quer se tornar um testemunho público, visível, para outros olhar para você e falar: tem algo diferente na vida dessa pessoa. E aí eles vão descobrir, é a presença de Deus, é a arca. Mas pastor, por que na casa dele deu certo e na casa do outro, que ficou 20 anos, não aconteceu nada? E aqui está o segredo. Obed-Edom significa servo de Edom. Edom significa vermelho. Edom significa vermelho. Adão, que Adão é homem vermelho. Edom, vermelho. Mas a palavra Edom também é utilizada para aqueles que trabalhavam nas vinhas. As vinhas produzem o quê? O sangue da uva, que é o vinho, que também é chamado de sangue da uva. Então, Obed-Edom era servo do quê? Do sangue. Servo do sangue. Hoje os servos do sangue do Senhor Jesus estão aqui. E vocês estão cuidando da presença de Deus através das suas vidas. Não confiado em vocês como usar. Não confiado na força humana,
mas confiado na obra do sangue. Quando você confia na obra do sangue, a presença do Senhor é liberada na sua casa. Quando você fala da obra do sangue, a presença de Cristo é liberada na sua casa. Sabe o que acontece? Visivelmente as pessoas vão ver florescer algo na sua vida, vão ver algo frutificar na sua vida. Coisas que eram impossíveis a pessoas comuns lá fora, é possível a você, não por causa de você, mas por causa do sangue. O sangue é a garantia que nós temos uma herança em Cristo Jesus. Porque alguém morreu, nós temos herança. Por causa do sangue derramado, eu e você temos direito à herança. E a nossa herança são todas as bênçãos prometidas na palavra. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é o amém. Fala amém. Amém significa é verdade o que Deus diz. Ele não é só o amém, Ele é o sim. O sim quer dizer eu concordo com o que Deus fala a meu respeito. E as bênçãos do Senhor são para todos nós hoje. Por isso é sim e amém. Sim e amém por quê? Porque Jesus pagou o preço, nos fez herdeiros, co-herdeiros com Ele. Agora nós podemos receber o amém das promessas sobre as nossas vidas. Veja, Obed-Edom, ele representa então aqueles servos do sangue, que creem na justificação do sangue em Cristo Jesus. Obed-Edom, como se não bastasse, a Bíblia diz que depois desses 3 meses, Davi chegou na casa dele e falou: eu vim pegar a arca, vou levar a arca. Como é que você acha que Obed-Edom ficou? Não, de jeito nenhum, Davi, por favor, deixa a arca aqui, minha vida está sendo transformada, olha a minha família, olha a minha casa. Ele falou: não, mas nós temos que colocar no lugar central da nação, para que toda a nação seja abençoada. Presta atenção aqui, olha só, a Bíblia diz então, que Obed-Edom foi com Davi. Preste atenção, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele era um filisteu, que se converteu à nação de Israel, cuidou da arca sem poder, porque ele não merecia, e aqui está uma chave também, nós não merecíamos e fomos abençoados. Cuidou da arca. Um dia Davi fala: vamos levar a arca, e convida ele para ser o porteiro. A partir daquele dia ele seria o porteiro da arca. Ele é aquele que iria abrir a porta para a arca e as pessoas poderem entrar, e ele é aquele que iria fechar a porta para que as pessoas não entrassem. Veja, nós como servos do sangue, nós somos aqueles que abrem a porta para as pessoas encontrarem com Cristo, e fechamos a porta. Preste atenção, a arca não é só Cristo, não é só a obra de Cristo, mas é a presença de Cristo. Quando você é um servo do sangue, você é aquele que libera a presença de Cristo aonde você estiver. Por isso hoje nós somos porteiros da arca. Nós liberamos a presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz também que não foi só Obed-Edom que foi abençoado. Seus filhos e os filhos dos seus filhos foram colocados no livro da palavra de Deus. Se você for ler a família dele, os filhos deles, eles foram chamados de homens virtuosos. A mesma palavra que é usada para mulher sábia, lá em Provérbios, foi a palavra utilizada para os filhos de Obed-Edom. São homens virtuosos, foram colocados em destaques, e se também tornaram porteiros da arca da presença. Não só Obed-Edom foi abençoado, mas a sua próxima geração também. Isso tudo sabe por quê? Porque colocou Cristo no centro, através do sangue, na sua própria vida. Hoje Cristo é o centro das nossas vidas, o centro dos nossos casamentos, e nós fazemos isso confiados no sangue. Vamos ficar de pé? Gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui, nós vamos cantar uma canção. Quero ser como criança. Hebreus capítulo 10, verso 19. Olha essa passagem, ela encaixa muito bem no que eu estou dizendo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia,
Ousadia para quê? Para entrar no santo, aonde que a presença do Senhor estava? No santo dos santos. A presença do Senhor, ou a arca do Senhor, estava localizada no santo dos santos. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, para nós entrarmos por esta presença, entrarmos nessa presença com ousadia, com intrepidez. Ousadia e intrepidez é contrário de medo. Não é para você ter medo de Deus mais. Você não precisa ter medo de Deus mais. Sabe por quê? Por causa do sangue. Como que nós entramos então com ousadia e intrepidez na presença? Liberamos a presença pelo sangue. Sangue de quem? Do Senhor Jesus. Olha o que mais diz o texto. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne foi rasgada. Porque a sua carne foi rasgada, a presença de Deus foi liberada pelo sangue. E o símbolo disso é que o véu foi rasgado de cima a baixo, abrindo o caminho do Santo dos Santos para a arca, para a presença de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hoje, no batismo, vocês estão lavando o corpo com a água pura. Essa água que está aqui, está sendo misturada com fé, por isso ela é purificada, e vocês estão se consagrando a Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Por fim, não deixemos de congregar-nos. Veja, é importante congregar. Sem congregar não há presença sendo liberada pelo sangue. Como é costume de alguns já até acostumaram a não participar dos cultos. E o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, escreveu isso, sabendo que isso poderia acontecer, inspirado pelo Espírito. Façamos admoestações, ou seja, estimula os irmãos a participar dos cultos, a congregar. E tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima. Que dia é esse? É o dia do Senhor, é o dia da volta de Cristo. Se aproxima, está próximo, está bem próximo. Então vamos manter a congregação unida, confiando no sangue, liberando a presença de Cristo e exaltando Cristo, colocando-o no lugar de destaque. Por isso, feche seus olhos agora. Vamos ministrar uma canção diante do Senhor, antes de iniciarmos o batismo. Se você quer colocar Cristo no lugar de maior destaque na sua vida, fala isso para Ele agora. Fala: Senhor, seja o centro hoje, seja o centro do meu casamento, seja o centro da minha vida, seja o centro lá das minhas decisões, do meu trabalho, seja o centro da criação dos meus filhos, seja o centro da minha mente, do meu coração, seja o centro das minhas atitudes, seja o centro. Que nós, como crianças, agora nos acheguemos a Ele. Oh, Senhor. Quero ser como criança e te amar pelo que é. Voltar à inocência, Acreditar em Ti e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, me deixo de simplesmente crer.
abraça-nos, Senhor. Oh, abraça-nos. Abraça-nos. Oh, abraça-me, Senhor. Aleluia. Teus braços de amor. Oh, Espírito Santo, nós te louvamos. Nós bendizemos o Senhor aqui nessa manhã. Ah, Senhor, nós somos satisfeitos pelo alimento que o Senhor nos dá. Nós somos satisfeitos porque o Senhor gravou no nosso coração de carne a lei do Espírito e da vida. Somos satisfeitos porque reconhecemos as autoridades que o Senhor levanta. E toda essa transformação foi produzida pela tua morte ali na cruz do Calvário. Sabe, eu tenho no meu coração que existem pessoas aqui que querem ter uma experiência com Jesus, querem entregar suas vidas para o Senhor Jesus, para que Ele seja o centro, para que Ele seja Senhor e Deus da sua vida. Eu gostaria que nesse momento, todos, mesmo você que tem entregado a sua vida para o Senhor Jesus, repetisse essa oração comigo. Fala comigo: Senhor Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu reconheço que o Senhor me salva de todos os meus pecados, por meio do teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu creio que o Senhor hoje me dá uma nova vida, uma nova história, e eu creio que a porta do meu coração está aberta para o Senhor entrar e ser o centro da minha vida, da minha casa, da minha família, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Nós vamos ter agora o batismo. Aleluia, nós vamos ter agora o batismo. Eu vou pedir agora para o Felipe conduzir esse momento aqui para nós. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Os pais que quiserem trazer as crianças para participar do batismo, pode ir lá buscar na sala agora rapidamente, para você não perder. Irmãos, hoje é um dia de muita alegria. Amém? Amém ou não? Sabe, eu queria que você prestasse atenção nesse momento, se não se distraísse. O que esses irmãos estão fazendo aqui hoje é somente uma consequência daquilo que eles já creram. Então a palavra diz que aquele que crer e for batizado será o quê? Será o quê? Então eles já creram. Então eles não vão se batizar para depois crer em Cristo. Isso aqui que eles estão fazendo hoje, esse batismo, é uma consequência da fé que eles têm em Cristo. Então eles estão confessando agora Jesus de forma pública. E o Senhor Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então esses irmãos aqui agora, a partir de hoje, serão confessados por Jesus diante do Pai. Isso não é uma boa notícia? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor por isso? Então hoje, irmãos, hoje é o dia mais importante da sua vida. É o dia que vocês decidiram nascer de novo. Então, ao momento que vocês descem as águas, vocês estão morrendo para o mundo, para as suas vontades, para o pecado. E quando vocês voltam das águas, vocês ressuscitam com Cristo para a nova vida de vocês. Então, hoje começa a sua nova vida. E eu sei que existem muitas crianças no nosso meio. A gente sabe que é muito bom quando tem um novo nascimento na nossa família, não é bom? Não é alegre quando nasce um sobrinho, quando nasce um filho, um primo? Então hoje nós temos novos irmãos nascendo. Então isso é um motivo de alegria para a nossa família, amém?
E eu só quero deixar um versículo. Tá lá, o pastor Paulo mencionou mais cedo. Eu quero mencionar também. Tá lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então aqui o Senhor Jesus diz para os fariseus: olha, existe mais festa no céu por aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador do que por aqueles que não reconhecem que precisam de um Salvador. Então, vocês, assim como esses irmãos também tiveram a humildade de reconhecer que vocês precisam de salvação, que vocês precisam de um Senhor e de um Salvador, e por isso existe uma festa no céu para vocês nessa manhã. Então, eu queria que nós como igreja, nós que já somos parte dessa família, pudéssemos, não da mesma forma, porque uma festa no céu deve ser um outro nível, mas pudéssemos replicar ao máximo essa festa no céu que está acontecendo pela vida desses irmãos. Então eu queria que a cada vida que descesse as águas, nós pudéssemos fazer uma festa, para eles entenderem como é que está sendo no céu. Posso contar com vocês? Posso estar com vocês? Vamos lá, eu sei que vocês são jovens, se não de idade, no espírito, então eu conto com vocês. Amém? Então vamos dar início. Eu quero começar chamando a Kathleen. Cadê a Kathleen? Acho que ela foi. Será que ela foi buscar? Pode subir aqui, Kathleen. Queria chamar o André e a Gerce, se possível, também aqui em cima. E a Radassa e o Benjamin também. Tá vendo ali, ó. Não, os dois ao mesmo tempo. Ela vai falar uma frase, a gente combinou de cada um falar uma frase aqui ou um versículo que marcou eles. Senhor, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém. Glória a Deus. Bem, gente, meu nome é Kathleen, mais conhecida aqui como Bela. Tenho uma vida de igreja ao longo tempo, eu e meu esposo. E estou aqui praticamente há quase 2 meses. E esses 2 meses está mudando toda a minha história. Eu tinha conversado com a pastora, eu enviei uma imagem para ela do meu antes. E antes de eu participar do encontro, o Senhor já andava preparando muita coisa na minha vida. O Senhor tirou pessoas, o Senhor me mostrou muitas coisas. E estar aqui hoje, eu estou representando a vida de muitas mulheres aqui. Muitas mulheres que passou e passa por que eu passei. E isso aqui é o início de uma vitória. E não é a minha vitória, é a vitória de muitas que se identificam comigo. Eu tinha uma carga muito pesada que eu estava carregando há muito tempo. E um dia, uma sobrinha minha tirou uma foto e por meio de curtição, veio curtindo comigo que eu estava com uma posição muito curvada, né? Eu já venho sofrendo disso há muito tempo e a minha profissão, por eu trabalhar com unhas, piora cada dia mais. Só que não era isso que o dia depois que eu participei do encontro, quando eu acordei, Deus me relembrou desse fato. Acontece que, irmãos, essa foto, eu olhava para ela e eu estava carregada. Eu estava super carregada de coisas, de pessoas, de falsas promessas, tudo. E eu já estava quase que beijando o chão. E eu relembrei essa foto para que Ele pudesse falar para mim: eu tirei todo o teu fardo. E naquele encontro,
Eu já participei de vários outros encontros, já estive na presença de Deus muitas vezes. Só que esse encontro marcou muito a minha vida. Eu recebi realmente, o Senhor tocou no meu coração e me mostrou o que deveria ser mudado, tá? Então, assim, aqui nasce uma nova pessoa e aqui nasce uma nova mulher, tá bem? Obrigada. Glória a Deus. Queria chamar os pastores aqui em cima. Você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Sim? Sim. Você crê que lá na cruz Ele derramou o sangue pelos seus pecados para te dar uma nova vida? Sim. Agora, como ministro do Senhor, na autoridade de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Queria chamar o Murá. Glória a Deus. Pode vir a esposa também, a Bruna. Vou falar a frase dele aqui. Meu nome é Murá. Minha frase que eu escolhi foi: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você que é esposa, nós temos uma família, então, se batizando. Deus é bom. A frase da Bruna. Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Amém. Glória a Deus. Amém. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na autoridade de Cristo, da igreja, como pastor da igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria chamar aqui em cima a Laura. Laura. Laura vai falar a frase dela aqui. Mi frase es: el Espíritu Santo vive dentro de mí. Amén. Glória a Deus. Amém.
Você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Na autoridade do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Queria chamar a Raíssa já para subir aqui. E a Gabi Williams. Rodrigo, a Gabi Williams. Raíssa vai falar a frase dela. Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Glória a Deus. Raíssa, você crê que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados e para te salvar? Sim, Você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador? sim. Então, como ministro do Evangelho, pela sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Queria chamar a Yasmin. Yasmin. Pode vir com a mãe, pode vir a Eliane também. Chamar a Micaela. Glória a Deus. A Yasmin vai falar a frase dela. É Marcos 10:9. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Glória a Deus. E a Eliane vai falar a frase dela também já. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Amém. Aleluia. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar e derramar o seu sangue pelos seus pecados? Como ministro do Evangelho e a autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ali é um pouco especial para mim, irmãos, porque aumenta um pouquinho meu microfone. Ela, há um mês e meio atrás, ela, na nossa célula, eu lidero uma célula ainda, por enquanto, ela chegou lá, desavisada, e encontrou a presença de Cristo lá na célula. Aí lá ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus. Depois, você via na face dela que algo tinha mudado. Até na face dava para ver. Agora, ela foi no impacto. A vida dela foi completamente transformada. E como se não bastasse, ela ainda levou a filha dela, né? Acabou de batizar. Glória a Deus. E eu declaro e profetizo sobre a sua vida que você vai ser um instrumento de Deus nessa terra. Muitas vidas vão converter através das suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário? Creio. Como autoridade de Cristo, ministro do Evangelho, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar a Laís para subir. A Micaela.
Irmãos, a Laís vai falar a frase dela aqui. Pode começar pra mim aqui, ó. Provérbios 4:23. E acima de tudo, guarde seu coração, porque dele fluem as fontes da vida. Aleluia. Glória a Deus. Laís, você crê que Jesus morreu por você e pelos seus pecados? Você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria chamar o Daniel. Cadê o Daniel? Não, bro. God my Savior. Amen. Pedro Paulo, cadê o Amém. Pedro Paulo? Vem cá, papai. Senta, senta. Você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Sim, Crê que Ele é o seu Salvador e suficiente, único Salvador? sim. Como autoridade de Cristo e do Evangelho, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, Michel também. Glória a Deus. Estenilson vai falar a frase dele. Jesus é a fonte de água viva que nunca se esgota. Aleluia. Uau. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário para te salvar dos seus pecados? Sim, O Senhor recebe como único e suficiente Salvador? recebo. Como ministro do Evangelho e autoridade de Cristo nessa terra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Get up, get up, get up. Get up on that bridge. Get up on that bridge. Get up, get up, get up. Get up on that bridge. Get up, get up, get up. Get up on Então, eu that queria chamar a bridge. Dessiane. Get up, Dessiane. get up on that bridge. A Dessiane vai falar a frase dela. A minha casa será edificada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar dos seus pecados? Como autoridade de Cristo e ministro do Evangelho, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Get up on that bridge. Get up, get up, get up. Get up on that bridge. Get up, get up, get up. Get up on that bridge. Get up, get up, get up. Get up on that bridge. Queria agora por último. Faltou chamar alguém aí não, né? Tá todo mundo aqui. Queria chamar por último agora a avó. Não, só um momento. Então tá. Irmãos, uma americana que foi alcançada ontem num parque, ela entregou a vida dela para Jesus, foi completamente tocada. Nós não batizamos sem fazer o curso. Ela se comprometeu a fazer o curso durante a semana e está chorando aqui para ser batizada. Subiu aqui agora.
Então, glória a Deus. Então ela vai ser batizada agora. Pastor Alex vai conduzir. So I just told her how important she is to Jesus. Everything got changed in here and in there because of Christ Jesus. Amen? Step in. Watch yourself. I want you to sit down. Very cold. So Tracy, do you have Jesus as your Savior? Yes, Do you confess Him as your Lord? I confess Him as my Lord. Amen. So by the authority of Christ and this church, as a pastor of this church, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Aleluia. Get up, get up, get up on that grave. Get up, get up, get up on that grave. Glória a Deus. Aleluia. Cadê a cadeira? Benjamin e Adassa. Cadê o Benjamin e Adassa? Rapidamente, me ajuda. Irmãos, Adassa, qual que é o nome da sua avó? A senhora Maria Antônia, ela decidiu batizar. E nós vamos fazer algo que comumente nós não fazemos, que é o batismo por aspersão. Como é difícil dela entrar aqui, né, pela idade, nós decidimos fazer o batismo dela. Ela vai sentar aqui, nós vamos fazer a confissão e vamos derramar água na cabeça dela. Amém? Aleluia. Ela foi no impacto, teve uma experiência com Deus. Aleluia. 85 anos, batizando aos 85. Não aumenta a idade dela não, é 83. A senhora crê que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? A senhora o recebe como o seu único e suficiente Salvador? Como ministro do Evangelho e autoridade de Cristo Jesus, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Aleluia. Irmãos, vamos celebrar a ceia juntos? Vamos exagerar no sangue, assim como Davi fez. É a primeira vez que eles vão tomar a ceia hoje. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse para nós fazermos isso. Eu estou gritando, me ajuda. O Senhor Jesus falou para mim, para nós fazermos isso em memória dele. Memória por quê? Pam, pararara. Aleluia. Memória dele por quê? Porque aqui está a obra que o Senhor Jesus realizou. Ele derramou o seu sangue e entregou o seu corpo por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas maldições. E hoje nós celebramos isso diante do Senhor. E é a primeira vez desses amados aqui que eles vão tomar a ceia junto conosco, porque eles batizaram. Hoje é um dia especial. É o dia que o Senhor está entrando na casa de vocês e ceando com vocês. E nós nos alegramos como igreja por isso. Eu queria que nesse momento da ceia vocês conhecessem a sua nova família.
Isso aqui é a sua nova família, amém? Levante o cálice então. Pai, este é o cálice da salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós celebramos o Senhor Jesus nesse lugar, exaltamos o teu nome, a tua obra, a obra poderosa do teu sangue ali na cruz do Calvário. Por causa deste sangue não há mais condenação ou culpa sobre as nossas vidas. Toda dívida foi rasgada, foi paga. E toda dívida que nós tínhamos, todos os pecados que nós tínhamos, já foram pagos na cruz do Calvário. Nós também celebramos aqui o pão, que é o teu corpo. E por meio do teu corpo nós recebemos cura, saúde, vigor e força. Pai, nós celebramos essa ceia em memória do Senhor Jesus, até que Ele venha. E ao fazermos isso, nós estamos declarando que somos um só corpo, vivemos num só batismo e temos uma só fé. Em o nome de Jesus. Compartilha com mais um irmão. Temos uma aliança em Cristo. Aleluia. Aleluia. Estende a sua mão. Estou com vontade de ficar aqui até mais tarde, mas estende a mão. Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por tão grande salvação no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é o centro desta igreja e o centro das nossas vidas. Pai, que durante essa semana o Senhor seja exaltado sobre a cabeça dos meus irmãos, que a tua presença seja liberada por meio da vida deles, e que onde eles forem possa florescer, frutificar e glorificar o teu nome, em o nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.